Querigma de hoje é um revisitar dos arquivos da Rede Vida, mostrando etapas marcantes na vida do fundador da emissora. Dom Antônio Maria Mútilo faleceu em 29 de setembro de 2012. Dom Antônio Maria Mútilo, incansável trabalhador pelo canal da família, nasceu em 1º de maio de 1923, em Castel San Lorenzo, na região de Salerno, na Itália. Dom Antônio Mútilo veio ainda criança ao Brasil. Ordenado padre em 1949, bispo de Barretos em 1977 e nomeado arcebispo de Botucatu em 1989. Dom Antônio Mútilo marcou a televisão brasileira ao fundar a Rede Vida, emissora com uma programação pioneira em todo o país. A primeira missa transmitida ao vivo pelo canal da família em 1º de maio de 95, Dia do Trabalhador, teve em Dom Antônio Mútilo uma referência de trabalho para a construção de uma comunicação voltada à cidadania, à ética, ao diálogo e à paz. Eu devo dizer a todos vocês que antigamente os romanos diziam assim: per aspera ad astra, só conseguimos as coisas através do sacrifício. E certa vez, estando eu no Nordeste, uma senhora me trouxe essa frase: a dor fortalece e o prazer enfraquece. Mas eu gostaria de dar uma notícia, que no dia 4 de maio de 1992, eu fui procurado por João Monteiro de Barros, lá em Itaici, dizendo-me que, possuindo uma outorga, gostaria que estivesse a serviço da igreja. Conversei com os senhores bispos e, com muito sacrifício, chegamos ao dia de hoje, maravilhoso e extraordinário. Comovido estou por aquilo tudo que eu estou vendo e por essa missa que está pedindo as bênçãos de Deus para esta televisão e para o nosso Brasil. E sirvo-me também desta oportunidade para cumprimentar a todos os caríssimos trabalhadores do nosso Brasil que nos estão assistindo e a eles as melhores bênçãos de Deus através de Nossa Senhora. Dom Antônio tinha um carinho enorme pela sua criação. A Rede Vida foi a grande alegria do saudoso arcebispo. Dom Antônio Mútilo, no final dos anos 90, em 1999, recebeu nos estúdios da emissora o então prefeito da cidade de Botucatu, autoridades e fiéis da cidade sede da arquidiocese, então administrada por Dom Antônio. A Rede Vida, fundada em 1995, ia implantando repetidoras pelo Brasil. E em 99, era a 4ª emissora em abrangência nacional, ressaltava Dom Mútilo. A televisão Rede Vida, da qual eu sou seu humilde presidente, o presidente do IMBRAC, do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, eu devo dizer a todos que estamos nos esforçando por melhorá-la cada vez mais. E pela estatística que eu tenho, já se encontra em 5º lugar. Que coisa maravilhosa! 4 anos e 3 meses. Já nos disseram que está em 5º lugar, mas isso aqui não é de orgulho, não. É para uma reflexão de melhorarmos sempre mais a programação, para que os caros telespectadores fiquem muito contentes, sabendo que em seus lares entra mensagem de amor e mensagem de perdão. Dom Antônio Mútilo era um homem à frente do seu tempo. Há 23 anos, o fundador da Rede Vida já falava em uma igreja impulsionada pelos leigos, algo muito debatido hoje. O senhor poderia deixar uma mensagem para os leigos de todo o Brasil e para as pessoas que aqui o acompanham? Caríssimos leigos, nós estamos agora no protagonismo dos leigos. Protagonismo quer dizer, vocês são importantes, vocês são necessários, porque antigamente era somente o padre que evangelizava, era a freira que evangelizava. Hoje, quando eu vejo tantos movimentos que estão existindo na igreja, por exemplo, o Cursilho e outros mais, o encontro de casais com Cristo, os encontros de família, em que vejo que leigos estão lá, levando a mensagem, ajudando os padres na sua parte religiosa e teológica, eu digo, o leigo hoje deve estar em todo lugar. O leigo católico deve estar na política, deve estar nos meios de comunicação, deve se encontrar em todo lugar, porque esse é o papel do leigo, não é nosso. O padre já tem seus deveres, mas o padre deve pedir que aquilo que um leigo puder fazer, que ele o faça. Dom Antônio Mútilo, juntamente com seu grande amigo, o jornalista Monteiro Filho,
E as saudosas diretoras da TV, Luísa Monteiro e Márcia Monteiro, foram juntamente com a comitiva de Botucatu a parte externa da Rede Vida, em 1999, na sede geradora da emissora em São José do Rio Preto. Monteiro Filho agradeceu Dom Antônio Mútilo pelo esforço em fundar a Rede Vida. Para um homem que possibilitou ao Brasil ter uma rede católica de televisão. Motivador, porque quando eu o procurei, ele poderia falar sim ou não a enfrentar uma batalha tão árdua como tem sido esta. Mas ele disse sim, e eu o tenho também como meu pastor, o meu confessor, o meu incentivador na realização desta obra. Seja feliz porque o senhor merece. Devo dizer a todos, diante daquilo tudo que o Monteiro acabou de falar, que quando eu entrei aqui em Botucatu, em Barretos, como bispo, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Monteiro. E o outro bispo que morreu, que era amicíssimo do Monteiro, Dom José de Matos, disse ao Monteiro na hora da morte: Monteiro, você trate bem o novo bispo que vier para cá. E ele morreu. Então nós nos demos tão bem, mas tão bem, em primeiro lugar, nós devemos a proteção de Nossa Senhora. Nós sempre entregamos tudo para ela. E quando a gente entrega para ela, pode ficar tranquilo que tudo dá certo. Eu devo dizer que, de fato, a alma de tudo isso, eu ajudei. Mas a alma foi ele, com sua esposa, com as duas noras, com os dois filhos, porque a família toda se entregou de corpo e alma para as coisas que são de Deus. Dom Antônio, e sobre a capela, né? O senhor já tem uma previsão de quando vai ser inaugurada? Qual a importância dessa capela também que vai ser construída? Previsão eu não tenho, confiança sim. Espero brevemente nós temos a capela funcionando nesse local. E um ano depois, no ano jubilar de 2000, Dom Antônio Mútilo, ao lado do então bispo de Rio Preto e hoje cardeal Dom Orani, inaugurava não só uma capela, mas o Santuário da Vida, um santuário de peregrinação, cujas missas diárias na Rede Vida ao longo de 22 anos levam a Boa Nova e a celebração da Eucaristia aos lares brasileiros. Santuário da Vida, em terreno anexo à Rede Vida de televisão. A celebração de consagração do santuário foi presidida pelo bispo diocesano Dom Orani João Tempesta e por Dom Antônio Maria Mútilo, presidente do IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Participaram também padres, seminaristas e fiéis da diocese. No Santuário da Vida serão realizadas celebrações diárias da Santa Missa. Esta é a primeira obra brasileira feita especialmente para celebrações na televisão com a participação da comunidade. Se me perguntarem, é importante o dia de hoje? Sim. É importante o Santuário da Vida? É claro que sim. Porque agora, neste templo maravilhoso, artisticamente construído, é possível que tenhamos uma liturgia muito mais participada. Dom Antônio Mútilo colocava a Rede Vida a serviço da boa notícia. O saudoso arcebispo fez com que as assembleias dos bispos, na época no mosteiro de Itaici, fossem mostradas ao vivo pela televisão. O que antes era apenas noticiado em jornais no dia seguinte ou em breves reportagens, na Rede Vida as assembleias dos bispos passavam a ter transmissões em tempo real das missas e programas de debate. Como este Frente a Frente, em 97, com a participação do conselheiro da Rede Vida e fundador da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stappel. O tema principal que nós estamos estudando é justamente comunicação. Por quê? Porque esse tema é importantíssimo. É a comunicação da palavra de Deus, não somente formando, mas informando também. Quando se fala de comunicação, nós devemos entender tudo. É a comunicação da palavra de Deus, escrita, falada, através de livros, revistas, cinema, televisão, computadores. Meu Deus, quanta coisa moderna hoje! Nós não podemos, a igreja não pode se olvidar
desses meios todos para divulgar a mensagem. A todos que estão nos acompanhando neste momento, através de Rede Vida, nós pedimos a você que está nos acompanhando uma coisa só: reze para que a Assembleia da CNBB, que é a 35ª, traga muitos benefícios para a Igreja e também para o nosso querido Brasil. A conversão não é apenas individual, mas social. Isto é, não apenas salvação egoísta, mas salvação solidária. Soba, Senhor, nosso louvor, como fumaça perfumada, adoração, o silêncio espalhada. Nós estamos aqui reunidos, 275 entre cardeais, arcebispos e bispos, sem contar os sacerdotes e todos os assessores da CNBB que estão aqui presentes, talvez mais de uns 350. Os nossos trabalhos começaram de manhã, numa celebração belíssima presidida pelo cardeal Dom Lucas, que é o presidente da CNBB. O nosso clima, como sempre, de muita fraternidade, é o intercâmbio cultural maravilhoso que está existindo. A presença de Dom Mútilo nas Assembleias dos Bispos é lembrada até hoje. Dom José Palmeira Lessa, arcebispo emérito de Aracaju, se lembrou na Assembleia de 2022 da presença de Dom Mútilo nos encontros do episcopado brasileiro. Dom Mútilo já tinha o seu meio de comunicação forte, não é? E ajudou muito a evangelização do Brasil. Era um homem de Deus, mas que sabia que a palavra de Deus tinha que ir além dos horizontes de uma pregação dentro de uma igreja, não é? E aí ele partiu para esses meios de comunicação. Agradecemos a Deus essa intuição dele e, de alguma maneira, também esse empenho para que a palavra de Deus chegasse a horizontes através de todo esse empenho dele. Que Deus o abençoe e que tenha na eternidade feliz. Dom Carlos José, hoje bispo de Apucarana, no Paraná, sente saudades ao se recordar de seu arcebispo Dom Antônio. Dom Carlos é oriundo do clero de Botucatu. Dom Antônio sempre amou a CNBB e quando em contato com o senhor Monteiro pensaram a Rede Vida, a preocupação era essa parceria e essa bênção da CNBB para a Rede Vida de televisão. Então, é tão bonito a gente fazer memória daqueles que nos precederam e tanto nos ajudaram, ele como meu bispo na minha diocese de origem, Botucatu. Dom Antônio Mútilo foi um ardoroso entusiasta pelos padres. O arcebispo se preocupava com uma estrutura ideal para a formação e convivência dos sacerdotes. Dom Antônio criou a cidade de Maria, em Barretos, e em Botucatu a Casa Cura d'Ars, para acolher e oferecer local adequado para aqueles que evangelizam e são referências ao povo de Deus. Vamos proceder à bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, vamos dirigir uma fervorosa oração a Cristo, que se dignou nascer da Virgem Maria e habitou entre nós, para que também se digne entrar sob este teto e abençoar com sua presença esta casa Cura d'Ars. Que o Senhor Jesus esteja aqui no meio de vós, alimente em vós a caridade fraterna, participe das alegrias e alivie as tristezas. E vós, guiados pelos preceitos de Cristo, cuidai antes de tudo que esta nova casa Cura d'Ars seja morada da caridade de tantos sacerdotes e de onde se expanda em todo sentido o odor de Cristo. Amém. Dom Antônio Mútilo também era um empreendedor de Jesus Cristo no que se refere às ações sociais. Juntamente com o amigo e fundador da Rede Vida, Monteiro Filho, Dom Antônio participou do projeto Casa de Anchieta, uma iniciativa em que comunidade se mobilizava para construir casa a uma família carente. Cada lar era dedicado ao então Beato Anchieta para a causa de canonização.
Anchieta foi canonizado anos depois, em 2014. Dom Antônio, o que representa esse momento da entrega da documentação da primeira casa construída com a campanha da Rede Vida? Representa um momento de muita emoção. Por quê? Idealizada que foi essa campanha há pouco tempo, já pudemos construir a primeira casa em Barretos. E hoje tive a felicidade de entregar ao vice-postulador Padre César toda a documentação da primeira casa, registrando a escritura, etc., e as últimas fotos e a casa pronta. Dom Antônio era um arcebispo amigo dos colegas de episcopado. Assim foi durante o encontro com o então bispo de Presidente Prudente, Dom Agostinho Marocchi, quando o bispo prudentino completou 25 anos de episcopado. Dom Antônio Mútilo era o metropolita da província eclesiástica e agradeceu a amizade de Dom Agostinho. Sempre convivemos juntos e quando eu fui transferido de Barretos para Botucatu, recebi logo um telefonema dele, me cumprimentando e agradecendo a minha presença na integração de mais essa província. É um companheiro amigo, sempre nos ajudando na nossa caminhada na província, e todas as vezes que nós, os bispos, nos reunimos, ele sempre tem uma nota importante a nos falar. Dom Agostinho, em nome de todos os 12 bispos da província, nossos sinceros cumprimentos. Seja verdadeiramente feliz, muito feliz. Dom Mútilo do tempo do seminário, meu colega do lado. Dom Antônio Maria Mútilo tinha amor pela diocese de Barretos. Dom Antônio foi o segundo bispo de Barretos, primeira diocese em que o fundador da Rede Vida foi bispo. Em 2011, o saudoso arcebispo reviu amigos e celebrou a trajetória no sacerdócio e episcopado. Primeiro, de um agradecimento muito grande a Deus, que fez com que eu chegasse até essa idade, 62 anos de sacerdócio. A minha vida se resume nisso. Com 13 anos entrei para o seminário, com 26 anos ordenado padre, trabalhei 17 anos na formação dos padres como reitor de seminário, trabalhei na Catedral de Sorocaba há 11 anos, fui nomeado bispo de Barretos e aqui estive 12 anos, transferido para arcebispo de Botucatu, também fiquei 12 anos na ativa e são 23 anos que lá eu moro, e juntamente com Monteiro começamos a iniciar uma televisão, a Rede Vida, que hoje está espalhada em todo o Brasil, com 110 milhões de telespectadores. Dom Antônio também era admirado e homenageado pelas autoridades de Estado, como neste encontro com o jornalista e amigo Monteiro Neto, no final dos anos 90. A importância da solenidade que a Assembleia Legislativa prestou em homenagem à Rede Vida de televisão, Dom Antônio. Meus caros telespectadores, convidado fui para vir à Assembleia Legislativa porque a Assembleia iria prestar uma grande homenagem à Rede Vida. Vim e fiquei verdadeiramente deslumbrado. Eu não esperava o que eu acabei de ver esta noite aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muitos deputados falaram, abriram seu coração, todos eles, elogiando este canal da família que foi implantado em nosso querido Brasil. Dom Antônio era admirado por autoridades militares, tanto que em 1997 foi convidado pela Polícia Militar de São Paulo a presidir missa em ação de graças pelos então 166 anos da corporação, na Catedral da Sé. Convidado que eu fui pela Polícia Militar para celebrar essa Santa Missa, entrei primeiramente em entendimentos aqui com São Paulo, com as legítimas autoridades, deram-me a oportunidade de eu celebrar esta Santa Missa. Com alegria, nós pudemos agradecer e pedir novas graças para que no futuro essa Polícia Militar possa cumprir o seu dever dentro do grande lema que eles têm, lealdade e constância, que cada militar seja leal e ao mesmo tempo constante no seu trabalho e no seu ideal. Dom Antônio era convidado por congregações para celebrações jubilares e de renovação dos votos religiosos. Assim foi em 1998,
em celebração das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Querido Dom Antônio Mútilo, arcebispo de Botucatu, que vai estar presidindo essa celebração. Contamos ainda com Dom Aloísio José Leal Pena, bispo de Bauru. Dom Francisco José Zuliani, bispo de Amparo. Que na vossa providência chamastes a seguir mais de perto os exemplos de vosso Filho, concedei benigno que possam cumprir com perseverante caridade o caminho de vosso amor, que com prontidão empreenderam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Dom Antônio Mútilo valorizava os exemplos de vida, como na missa no Santuário da Vida, em 6 de maio de 2002, em memória de seu antecessor em Botucatu, Dom Henrique Golan Trindade. Quem foi Frei Henrique? Um franciscano que nasceu no Rio Grande do Sul. Eu tive a felicidade de conhecê-lo com a idade de 15 anos, quando, misturado a tantos congregados marianos, quem nos iria pregar o retiro lá na igreja de Santo Antônio do Pari, em São Paulo, o Frei Henrique Golan Trindade. Este homem, mais tarde, em 1941, foi nomeado bispo de um lugar bem pobre, lá na Bahia, Bonfim. Anos depois, o Papa o transfere para ser o terceiro bispo de Botucatu, em 1948. E aqui um caso todo especial para mim, porque eu havia em outros tempos estudado em Botucatu, e porque eu pertencia à Diocese de Sorocaba em 1949. Em novembro, ordenado sacerdote pelo saudoso bispo D. José Carlos de Aguirre, qual não foi minha surpresa quando Dom Henrique Golan Trindade apareceu em Sorocaba e quis também, naquele momento, participar da minha ordenação para impor as suas mãos sobre a minha cabeça de neo-sacerdote, sem saber que mais tarde a providência divina iria me escolher para ser também eu um sucessor dele, o arcebispo de Botucatu. A Rede Vida cultiva a memória e o legado de Dom Antônio Maria Mútilo. Dia 29 de setembro de 2012, Dom Antônio nos deixou neste plano terreno, mas na certeza da ressurreição com Cristo. E no ano que vem, a Rede Vida contará com um ano especial, pois é o centenário de nascimento de Dom Mútilo. Resgatar a história de vida e celebrar o legado do fundador da emissora para a construção de uma cultura de paz. Eis a missão do Canal da Família: liberdade para construir um mundo melhor. Paz e bem. A diretoria do Embrac, presidida por Dom Fernando Figueiredo, fixou o calendário para 2023. A agenda do próximo ano vai focar 100 anos de Dom Antônio Maria Mútilo, o fundador da Rede Vida. O projeto comemorativo do Embrac envolve documentários, mensagens e arquivos especiais. Dom Fernando Figueiredo anunciou que será escolhido um benfeitor do Embrac para acompanhar a caravana de peregrinos à Terra Santa em 2023. A Rede Vida vai transmitir Missa de Nazaré em intenção a Dom Antônio, ressaltando seu legado de devoção a Nossa Senhora. A partir do dia 28 de janeiro de 2023 e toda a última sexta-feira de cada mês, Dom Fernando Figueiredo vai celebrar missa em memória ao fundador da Rede Vida, Dom Antônio. Neste dia 29 de setembro, uma missa especial de morte de Dom Antônio, 10 anos de seu passamento. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.